No Salmo 78, o Senhor nos ordena a escutarmos e transmitirmos a sua palavra para a nossa próxima geração. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. O verbo escutar, usado por Deus aqui neste salmo, tem o sentido de obedecer. Então, a partir do verso 6, o Senhor passa a relacionar os motivos pelos quais devemos escutar e transmitir a sua palavra para a nossa próxima geração. Verso 6, a fim de que a nova geração os conheça, filhos que ainda hão de nascer, se levante e por sua vez os refira aos seus descendentes. Portanto, o primeiro motivo pelo qual devemos escutar e transmitir a palavra do Senhor para a nossa próxima geração é para que eles conheçam ao Senhor. Como vimos no Salmo 19, Deus se revela ao homem através de duas maneiras: através de sua criação e através de sua palavra. Então, para que a próxima geração conheça ao Senhor, nós precisamos transmitir a sua palavra para ela. O segundo motivo que este salmo nos apresenta para escutarmos e transmitirmos a palavra do Senhor para a nossa próxima geração, o verso 7 diz: para que ponham em Deus a sua confiança. Ó, como sofremos quando não confiamos em Deus. E como é que nós vamos aprender e ensinar a nossa próxima geração a confiar no Senhor? Escutando e transmitindo a sua palavra. Efésios 2, 8 e 9 diz que a fé é um dom de Deus. E Romanos 10 e 17 diz que Deus nos concede esta fé através da sua palavra. Portanto, para que a próxima geração conheça ao Senhor, nós precisamos transmitir a palavra do Senhor para ela. Terceiro motivo, o verso 7 diz ainda: para que não se esqueçam dos seus feitos. Ao contemplarmos a criação e os grandes feitos de Deus registrados em sua palavra, isto nos faz confiar nele. E a título de exemplo, o salmista relaciona aqui neste salmo uma lista destes feitos de Deus registrados em sua palavra. No verso 19, encontramos o povo de Israel falando contra Deus. Veremos se esse Deus é poderoso mesmo, se ele nos der aqui neste deserto água para bebermos. E o que foi que o Senhor fez? Verso 20, com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas e transbordaram. Mas o povo ainda continua: tudo bem que ele nos deu água, mas duvido que ele também nos dê pão. E o que ele fez? Versos 23 a 25, nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu e fez chover sobre eles cereal do céu, e comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes comida a fartar. Mas o povo ainda continua:
Tudo bem que ele nos deu água e pão, mas como poderá nos dar carne neste deserto? E o que Deus fez? Versos 26 a 29. Então fez soprar o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento sul e fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer. Quando você se depara com estas atitudes do povo de Israel, você se lembra de quem? Eu me lembro de mim. Este é o nosso caso, irmãos. Sempre ansiosos com o futuro, sempre preocupados, sempre desconfiados, sempre incrédulos, sempre colocando o Senhor à prova, nunca olhando e vendo o que o Senhor já fez por nós até hoje, mas sempre ansiosos quanto o amanhã. Irmãos, precisamos contemplar e transmitir para a nossa próxima geração os grandes feitos de Deus, para que aprendam a confiar nele. A quarta razão pela qual devemos escutar e transmitir a palavra de Deus para a próxima geração, que este salmo nos apresenta, verso 7, para que observem os seus mandamentos. No Salmo 119, verso 9, o salmista pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E qual é a resposta que ele dá? Observando segundo a sua palavra. Portanto, o quarto motivo pelo qual devemos escutar e transmitir a palavra de Deus para a nossa próxima geração é para que observem os seus mandamentos. E a quinta razão, para que não sejam rebeldes. Verso 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. E nos versos 32 a 37, o Senhor nos apresenta um retrato destes filhos rebeldes. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com o Senhor, nem foram fiéis à sua aliança. O livro de Juízes também relata o que aconteceu quando o povo de Deus falhou em escutar e transmitir a palavra de Deus para a sua próxima geração. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as suas obras. Cada um, porém, fazia o que achava mais reto. Por isso Deus ordena neste salmo: escuta, povo meu, prestai ouvidos às palavras da minha boca, escutem e transmitam a minha palavra para a sua próxima geração, para que conheçam ao Senhor, para que ponham em Deus a sua confiança, para que não se esqueçam dos seus feitos, para que observem os seus mandamentos e para que não sejam rebeldes. Amém, e que Deus nos abençoe.